Olá, alunos! Continuando com a nossa revisão para o concurso do INSS 2016, agora vamos falar sobre um dispositivo conhecido como o Solid State Drive, que é um dispositivo de estado sólido conhecido como SSD. Esse SSD, ele também se utiliza da mesma memória flash, da mesma ideia de memória flash que é utilizada pelo pendrive. Ele veio para substituir as tradicionais unidades de disco rígido no teu computador, mas ele é um outro dispositivo. O SSD, que usa memória flash, é um dispositivo de armazenamento eletroeletrônico e que não tem partes móveis como o HD, como o disco rígido. Ele é muito mais rápido que o disco rígido para acessar os dados. Observa. Usa memória flash, é mais rápido que o disco rígido para armazenar os dados. Hoje em dia tem capacidade usual ainda na casa dos gigabytes, 60 GB, 120 GB, 240, 480 GB, são valores bem comuns para os SSDs. Ele é mais rápido, ele consome menos energia. Aí alguém me diria, professor, mas se ele é mais rápido que o disco rígido tradicional, se ele consome menos energia, se ele não tem partes móveis, ele utiliza aí a memória flash e é um dispositivo de armazenamento eletrônico. Qual é o empecilho dele no mercado? Ainda é o custo. O custo dele por byte ainda é muito mais alto que o disco rígido tradicional. Embora nós já tenhamos discos rígidos, nós tenhamos SSD na casa dos terabytes, o mais comum é na casa dos gigabytes. Mas aqui eu te mostro agora um SSD com 1 terabyte. Então já existem SSD na casa dos terabytes, mas isso não é tão comum. O mais comum é que os SSD tenham valores na casa dos gigabytes, certo? Esse é um ponto importante. Agora, se eu for comparar o SSD com o HD, ou conhecido também como HDD, que é o Hard Drive Disk, ou simplesmente o disco rígido é um dispositivo de armazenamento magnético. Quer dizer, ele grava os seus dados em discos magnéticos. E esses discos giram em alta rotação, medida em RPM. Ele é mais lento se comparado ao SSD. Mas como o custo dele é mais baixo, o normal, o comum, é adquirir discos rígidos na casa dos gigabytes ou até dos terabytes. Hoje em dia é muito comum adquirir discos rígidos na casa dos terabytes. Eu botei como valores comuns 250 GB, 500 GB, 1 terabyte até 8 terabytes como sendo valores comuns encontrados para discos rígidos. Embora aí eu estou te mostrando um disco rígido de 10 terabytes, mas os valores mais encontrados no mercado para o disco rígido é ainda na casa dos terabytes, giga ou terabyte. Então é um dispositivo de armazenamento magnético que possui partes móveis, discos que giram em alta rotação. Ele tem um custo por byte inferior à comparação que a gente tem com o SSD. E os seus valores giram de armazenamento na casa dos giga ou dos terabytes. Ali eu botei alguns valores comumente encontrados no mercado para a ideia do nosso disco rígido, para a ideia do nosso HDD, ou simplesmente o HD. Ainda temos um outro dispositivo conhecido como SSHD. O SSHD é um híbrido. Por que ele é um híbrido? Porque ele tem a ideia de ter uma parte do seu armazenamento em SSD, armazenamento eletrônico, e uma outra parte em HD, em disco rígido, em discos magnéticos. Então ele tem uma parte de armazenamento SSD e uma parte de armazenamento HD, disco rígido. Valores na casa dos terabytes é o comum encontrado pelo SSHD. Ele é um meio termo em relação ao custo. Ele não é tão caro quanto o SSD e não é tão barato quanto o HD. Ele é um meio termo. Vamos mostrar uma tabelinha só para demonstrar um pouco essa parte dos valores. Ali eu peguei um modelo de HD de disco rígido de 1 terabyte custando R$ 376. Um SSHD, R$ 899 também de 1 tera. E um SSD de 1 tera, R$ 2.705. A gente percebe que o HD é o mais barato, o intermediário é o SSHD e o mais caro, de fato, é o SSD. Numa comparação ali para valores em relação ao custo por byte do HD, que é o disco rígido, do SSHD, que é o híbrido, e do SSD, que é o mais rápido, porém também o mais caro em relação ao custo por byte. Certo, pessoal? Na próxima aula continuamos com a nossa revisão para o concurso do INSS 2016. Até a próxima aula. Bons estudos!